Existem centenas, provavelmente milhares de aventuras prontas espalhadas pela internet. Livros com campanhas inteiras, que levam os personagens do nível 1 até o 20. O problema é que falta uma coisa básica nesse tipo de material. Nenhum deles diz pra você aí como que um mestre deve se comportar. Não prepara o mestre para apresentar o conteúdo para os seus jogadores. Todo esse material assume que você já sabe exatamente como apresentar as cenas, os NPCs, como resolver as questões de improviso, e muitas vezes isso não é verdade. E é justamente sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Olá pessoal, Tigrão tá na área, trazendo para você acompanhar aqui no canal mais de 30 anos de experiência jogando RPG. E no vídeo de hoje nós vamos ver como um narrador faz a condução de uma sessão de jogo. Mostrar através de muitos exemplos que a vida do mestre não precisa ser complicada e é divertida pra caramba. Eu vou mostrar para vocês o ciclo e o padrão de um jogo de RPG na visão do mestre. A gente vai falar sobre como apresentar e descrever as cenas, de modo que seus jogadores possam interagir com elas. Vamos falar dos NPCs e de como traduzir e trazer para dentro da história as ações dos jogadores. Como improvisar situações que sejam necessárias para o jogo seguir em frente. Esse vídeo é o segundo da série Narrando como Mestre. E o meu desejo é ajudar você a começar a mestrar e se tornar um excelente narrador de RPG. E esse é o segundo vídeo. Nesse início de série, a gente vai preparar a sua base, sua fundação como mestre, antes de lá na frente, no futuro, entrar em detalhes com vídeos específicos, falando de cada nuance desse hobby tão maneiro. Eu demorei um monte para bolar esse vídeo aqui, porque eu queria que fosse bem legal e não é o tipo de conteúdo tão fácil de fazer. Não tem muito aí pela internet, e o que tem não é exatamente o que eu queria. É difícil selecionar o que falar num segundo vídeo tão importante de uma série dessa. O lance é que muitas vezes a gente acaba ignorando o fato de que os mestres eles precisam de uma ajuda inicial básica, de como simplesmente conduzir o jogo. E o que eu chamo de conduzir um jogo de RPG? O mestre vai apresentar o mundo em que o jogo acontece. E como ele faz essa apresentação é muito importante. Como que ele vai introduzir as cenas que os jogadores vão participar. Como que ele vai desafiar os jogadores para que eles possam sobrepujar os perigos e os problemas da aventura. E é em todo esse ambiente, é em todos esses momentos que o mestre vai arbitrar as ações dos jogadores e moldar a história para poder acompanhar essas ações e essas vontades. Em futuros vídeos, eu vou ser bem específico e aprofundar cada um desses assuntos. Mas nesse momento aqui, vamos começar falando do ciclo do RPG. Porque na minha visão, o trabalho do mestre obedece um passo a passo que vai se repetindo durante todo o jogo. Eu vou mostrar ele aqui pra você e você vai ver que o conceito básico não tem mistério, ele é bem fácil de ser executado. Eu nem sei se existe uma teoria sobre isso no RPG, eu tirei isso da minha cabeça, mas acho que ficou bem legal. E o ciclo é esse aí, ó. Começa com o mestre descrevendo a cena. Depois os jogadores vão descrever as ações que estão envolvidos. Daí o mestre vai pedir os testes necessários, ele já vai ter as dificuldades em mente. Os jogadores fazem os testes e o mestre descreve os resultados obtidos. Com isso, ele vai passar para a nova situação e para a nova cena. Depois os mestres vão descrever as ações e assim por diante. Isso vai se repetindo. E para mim, basicamente, isso aí é como o mestre vai conduzir o RPG. Claro que existem muitas nuances no meio disso tudo. E cada uma dessas etapas se desdobra em muitas situações. Algumas delas nós vamos cobrir aqui agora mais rapidamente e no futuro fazer vídeos específicos. A gente vai ter também um monte de exemplos para poder te ajudar na compreensão do vídeo em cada uma das fases desse ciclo. E a gente vai começar com a descrição das cenas, como elas são apresentadas. Esse é um assunto super importante e super essencial. Descrever e apresentar uma boa cena tem muito impacto em como que ela vai ser jogada. Não é porque é super importante que precisa ser complicado. Na verdade é bem simples. Você pode começar com uma descrição inicial com os pontos mais importantes que afetam os seus jogadores. Para fazer isso, você pode explorar outros sentidos além da visão e apresentar elementos que permitem a interação dos jogadores ou que vão ajudar a contar parte da cena. Seu tom de voz também faz bastante diferença em como você apresenta uma cena de RPG. Deixa só te falar uma triste realidade. Tirei esse número aqui da minha cachola, da minha experiência, mas é mais ou menos isso pelo que eu entendo. Os jogadores só absorvem de 30% a 50% das coisas que você tá ali falando para eles. É melhor que você seja sucinto e foque no que realmente é importante. E você pode dar mais detalhes à medida que eles forem interagindo com a cena. Porque essa é a parte maneira. Eles vão fazer várias perguntas e você vai
aproveitar isso para dar mais informações além do que você falou na descrição inicial. De qualquer maneira, é sempre seguro iniciar uma cena, a descrição dela, com o local onde eles estão, o que eles estão vendo e o que eles estão sentindo que seja destaque. Você também tem que falar o que você sabe que é importante para resolver aquela cena e o que os jogadores vão interagir ali dentro. Cuidado para não se estender demais ou então detalhar coisas que não fazem muito sentido para a história. É de boa você dar um detalhe e dizer que tem um quadro de uma menina na parede. Mas, bicho, ninguém tá interessado na cor do vestido da menina, a não ser que essa cor seja importante para eles resolverem o enigma lá na frente. Aí, beleza, você pode falar. E logo depois da descrição da cena, passa a bola para os jogadores. Deixa eles interagirem, deixa eles fazerem perguntas, deixa eles proporem ações. Tem cena que naturalmente demanda uma ação dos jogadores. Depende da situação, mas imagina o seguinte. Na calada da noite, vocês escutam uma explosão ao norte da vila. Um clarão avermelhado dá cor ao céu escuro. Todo lugar fica muito quente e instantaneamente vocês começam a suar. Morro acima, vocês conseguem ver um rio de lava descendo pela encosta na direção de vocês. Provavelmente seus jogadores vão querer correr, salvar o pessoal da vila, se afastar o mais rápido possível. Mas não é toda a cena que vai imediatamente demandar a ação dos seus jogadores. É legal você, como mestre, colocar opções para que seus jogadores possam interagir com o que foi apresentado de acordo com o objetivo da cena. Seja um baú para investigar se eles estão procurando alguma coisa, ou uma pessoa para eles conversar se eles querem informação. Você pode fazer algo do tipo: vocês aguardam pacientemente na sala vazia e melancólica do capitão da guarda. Ela parece funcionar como uma espécie de escritório. Vários papéis com informações anotadas estão sobre uma mesa de madeira no canto da sala. Em uma parede lateral existe uma prateleira que está completamente vazia, com exceção de um único livro. De repente, distante no corredor, vocês escutam passos se aproximando. O que vocês querem fazer? Esse tipo de cena permite que seus jogadores tenham interações maneiras. Por exemplo, eles podem perguntar o que estava anotado nos papéis em cima da mesa. Ou então eles podem dar uma olhada no livro que está sozinho ali na prateleira, dar aquela curiosidade. Por que tem um livro só ali? Você encerra a descrição literalmente perguntando para os seus jogadores o que eles querem fazer. Às vezes, quando você faz a pergunta genérica, meio aberta, gera aquele momento que os jogadores não sabem direito o que responder, um fica deixando para o outro. Se isso acontecer, vale você fazer a pergunta de novo direcionada a um jogador que você acha que está mais interessado ou que faz mais sentido. Por exemplo, vai na onda, olha para ele e vai. Lander, antes que o capitão da guarda chegue, você quer fazer alguma coisa? Agora é a hora dos seus jogadores agirem e é a hora de você escutar eles. Lembra lá do primeiro vídeo? Você vai responder as perguntas deles e resolver a cena de acordo com o que eles forem propondo. As ações deles vão dando a direção que a cena vai tomar. E eu não posso esquecer de falar, se você colocou esses pontos de interação, você tem que estar pronto para responder as perguntas. Se eles falam sobre os papéis, por exemplo, você pode passar a informação anotada de que existem bandidos aterrorizando as estradas no norte. Se eles perguntarem sobre o livro, você pode apresentar o título de A Deusa da Justiça, falando sobre a religião que o capitão da guarda segue. Essas informações, elas servem como pistas para o jogo andar, dicas para os jogadores aproveitar, ou às vezes pontos para apresentar a história do seu mundo. E a partir daí, você vai seguir com a condução do jogo, passar para a próxima cena. Por exemplo, o capitão da guarda estava vindo, ele vai chegar ali na sala. E aí você vai descrever esse próximo momento. E sem perceber, a gente já está repetindo o ciclo e passando para a próxima cena. O capitão entra na sala. Ele é alto, com cerca de 1,90 m de altura. Com algumas rugas, ele deve ter mais ou menos uns 40 anos de idade. Ele tem um grosso bigode no rosto e está vestindo uma cota de malha. Vocês podem sentir um forte cheiro de álcool vindo dele. Ele vai até a sua mesa e cumprimenta todo mundo com um sorriso largo. Bom dia, aventureiros! Estão prontos para ficarem ricos? Claro que essa é a cena que você preparou inicialmente, mas você deve estar pronto para poder adaptar ela dependendo da ação dos seus jogadores. Vou dar um exemplo bem drástico, mas você vai pegar a ideia. Imagina se antes do capitão chegar, enquanto eles estavam sozinhos, eles botaram fogo nos papéis que estavam em cima da mesa. Você precisa improvisar e mudar a chegada do capitão. Por exemplo, você pode fazer só a descrição física dele quando ele chega na sala, mas ele não ia ter aquele sorriso largo no rosto. Ao invés disso, ele ia chegar desesperado,
desesperado, tentando apagar o fogo e descobrir o que está acontecendo ali. E aí, ó, sem perceber, sem grandes alardes, você já está improvisando. Como mestre, você tem que estar preparado para isso, porque vai acontecer no seu jogo. Você vai precisar modificar as cenas de acordo com as ações dos seus jogadores. E improvisar não é um bicho de 7 cabeças. No fundo, é só você seguir o senso comum e pensar no mundo como um ser vivo. As pessoas, os lugares, os efeitos naturais estão o tempo todo em movimento, acontecendo, independente do que os seus jogadores fazem. Para isso se manter, é só você não deixar os personagens quebrarem a realidade do mundo. Se eles queimam os documentos do Capitão da Guarda, provavelmente o Capitão vai castigar os personagens. Você não vai deixar os jogadores se safarem só porque o Capitão quer eles para uma missão. Se os aventureiros queimaram os documentos do Capitão, você pode prender os jogadores por umas 5 noites e seguir a aventura a partir disso. Ou então você pode adaptar a coisa toda e fazer com que o capitão force eles a seguir a missão que você tinha planejado anteriormente. Só que agora eles vão ter que fazer isso sem ganhar nenhuma recompensa. E se eles falharem, eles vão ser presos ainda. O crucial é você não ignorar as ações e as escolhas dos seus jogadores. Escuta atentamente o que eles estão querendo fazer e aí toma as ações dentro do mundo, dentro da cena, que reflitam essas necessidades, essas ações dos jogadores. Meio sem querer aí no exemplo, eu já falei um pouco sobre um aspecto importante no trabalho do mestre de RPG, a apresentação e a representação dos famosos NPCs. Esses são todos os outros personagens do mundo, além dos jogadores. O Capitão da Guarda, a Moça da Taverna, o Mago Maluco, o Vilão Sinistro, os monstros inimigos. Tudo isso é um NPC e vai ser controlado pelo mestre. Os NPCs ajudam você a contar a história, a mostrar um mundo vivo. O mundo que está ali, está sempre em andamento, independente dos jogadores. Esses NPCs, eles têm vida própria. Outra coisa é que os NPCs ajudam os mestres a passar informações para os jogadores de maneira bem natural. Alguém que vai contar uma história, ou alguém que vai passar uma missão. Os NPCs também podem rivalizar o grupo, sendo o antagonista ou mesmo inimigos. E como eu venho falando sempre, mais na frente da série a gente vai fazer um vídeo inteiro específico só falando de NPC. Por enquanto, você pode se concentrar em descrever o personagem fisicamente e dizer que tipo de comportamento ele tem. Muito parecido com a cena que a gente falou anteriormente. Pensa no NPC como se ele fosse uma cena por si só. Também tenha em mente que seu NPC é um ser vivo dentro do mundo, como eu falei. Tenha as ações dele de acordo com o que os personagens estão fazendo e de acordo com o que ele quer. Se ele precisa de algo dos jogadores, ele vai lá e faz um pedido. Se ele for ameaçado, ele vai recuar ou então revidar essa ameaça, dependendo da personalidade de cada um. Se o NPC for atacado, ele vai entrar em combate ou então sair correndo, fugir. Tudo depende de quem você está representando e da situação que ele está enfrentando. Não é necessário fazer uma voz diferente ou uma super interpretação do seu NPC. Se você tiver a fim de fazer, ótimo. Se não, tudo bem. O mais importante é o comportamento do personagem fazer sentido dentro do mundo. Lá no nosso exemplo, você não precisa fazer uma voz do Capitão da Guarda que está meio bêbado, mas você precisa sim que ele fique revoltado se os jogadores colocarem fogo na mesa dele. Entende a nuance da representação? Representar não é fazer voz engraçada, é agir com o personagem de acordo com cada cena, com o que está sendo apresentado. Se liga só, o Capitão senta na cadeira enquanto olha fixamente para vocês. Ele pergunta se querem entrar numa missão oficial da guarda. Perseguir um grupo de orques que invadiu a igreja e sequestrou 4 escribas. Se vocês aceitarem, receberão 100 moedas de ouro como recompensa. Pronto, essa é uma maneira totalmente aceitável de se jogar RPG, de se apresentar um diálogo com o NPC. Dito isso, isso aqui é um jogo de interpretação, então eu te desafio a fazer um pouquinho melhor, vai. Muita gente tem vergonha de fazer esse tipo de coisa, de falar como o próprio personagem. Eu digo pra você começar devagar e aos poucos ir se soltando, pelo menos tentar. Você pode fazer algo assim, que é relativamente simples. Vejo que são novos na cidade, mas já conseguiram alguma fama como aventureiros. Eu estou com um grande problema e posso pagar uma excelente recompensa. Um grupo de orques sequestrou 4 escribas da igreja e o cardeal está louco atrás de mim para recuperá-los. O que me dizem de aceitar essa missão? Então é uma maneira legal, simples, sem muita palhaçada, de fazer o mesmo diálogo e apresentar o NPC
para os seus jogadores. Lá na frente eu vou fazer um vídeo sobre interpretação de NPCs, como deixar eles interessantes. A gente tem vídeo de material de uma página para dar umas características rápidas e maneiras ali para o seu NPC. Posso deixar o link na descrição aqui do vídeo e você dá uma olhada lá. NPC é um ponto bem importante. Falando nisso, está curtindo o conteúdo até aqui? Deixa nos comentários o que você gostaria de ver na série Narrando como Mestre. Eu vou avaliar tudo, responder a galera e fazer um compilado das principais dúvidas e principais assuntos que você está querendo assistir aqui no YouTube. Vamos seguir em frente para falar um pouquinho sobre testes. Imagina que o grupo de aventureiros topou a missão e começa a perseguir o bando de orcs. Você informa que eles fugiram na direção norte, mas se perderam dentro da floresta. Então o guardião do grupo pede para rastrear as pegadas. Essa situação tem duas possibilidades. Se as marcas são óbvias, você simplesmente descreve que elas indicam o caminho e segue para a próxima cena. Se as marcas estão escondidas, você vai pedir um teste para ver se o jogador consegue ver a direção correta. No D&D, esses testes são feitos com o D20 mais o bônus do que o jogador tem, dependendo da situação. O resultado tem que ser igual ou maior a dificuldade. Essas dificuldades você como mestre vai ter pré-estabelecida na sua mente. Ou vai inventar ali na hora, ou se for uma aventura pronta vai estar escrito lá qual é o número que o jogador tem que alcançar. De qualquer maneira, também no D&D, para você ter uma ideia, uma dificuldade 10 seria uma tarefa simples, 15 uma tarefa desafiadora, 20 já é uma situação difícil e 25 extremamente difícil. Por exemplo, as pegadas, se estiverem escondidas, vão ser mais difíceis de serem rastreadas. O mestre pode dar uma dificuldade 15 para o jogador fazer o teste. Já os rastros de vários orcs numa lama fica fácil, aí o número alvo é só 10. De qualquer maneira, o jogador rola o dado e se for bem sucedido, você passa a informação. Se o jogador falhar, o grupo vai ter que buscar outras maneiras de seguir a trilha. Eles podem fazer uma magia ou subir num terreno elevado para poder ver o grupo fugindo. E encontrar essas soluções é trabalho dos seus jogadores, não seu. O que você pode fazer como mestre é dar algumas dicas, fazendo a condução do jogo sem deixar a situação estacionar, mas cuidado para não facilitar demais a vida deles. Ser mestre é sempre estar ali no limite do desafio dos jogadores, sem deixar que o jogo fique chato ou complicado demais. Se seus jogadores não pensarem em nada, você pode dizer que no local próximo tem um terreno elevado. Com alguma sorte, eles vão pescar a ideia e subir lá para dar uma olhada. Mas se liga, se alguém fizer uma proposta interessante, abraça essa ideia e vai junto com seus jogadores. Nessa situação, imagina que o guardião falhou na hora de rastrear os orcs. Mas aí o clérigo do grupo diz que vai procurar algum objeto que as criaturas tenham deixado cair. Mesmo que você não tenha pensado nisso quando preparou a aventura, você pode aproveitar esse momento para entregar algo como pista e fazer o jogo andar. Dá moral para essa ideia do jogador. Você pode dizer que um bracelete de orc caiu na hora que eles estavam fugindo. Ou então, uma pena de escrever que o escriba deixou para trás como pista para alguém seguir eles. O clérigo pode perceber isso, você pode pedir para ele um teste ou não. De novo, depende de cada situação. Se o andamento da aventura depende disso, dá logo a informação e pronto. Nem pede teste. Segue a pista, segue o jogo. Se não, se tiver de boa, se eles estiverem pesquisando, interagindo com a cena, procurando as coisas, você pode deixar o desafio. Nesse caso, pedir o clérigo um teste de percepção, por exemplo, número alvo 10 ou 15, para ele ver aquele objeto no chão. E aí depois disso, você coloca os jogadores de volta na trilha, seguindo os rastros, e passa para a próxima cena. Às vezes as coisas não saem como planejado. Seus jogadores não pegam as dicas, ficam sem saber que caminho vão percorrer, para onde ir, o que fazer. Não é o papel do mestre resolver os problemas para os jogadores, mas é papel do mestre fazer o jogo andar. E um jogo que está travado precisa de uma intervenção. E aí você vai ter que improvisar situações que tragam a partida de volta, que façam o jogo andar novamente. Quando você fizer isso, normalmente consequências são sentidas pelos jogadores. Senão eles simplesmente param de se esforçar e começam a esperar que o mestre resolva todos os problemas. Se os jogadores não conseguem rastrear o bando dos orcs, você pode fazer o seguinte: adianta um pouco o tempo do jogo e quando a galera for acampar para descansar, você coloca uns orcs inimigos emboscando eles. Se eles sobreviverem, eles podem seguir o rastro desse novo grupo, que aí vai levar até o acampamento dos orcs. Mas se liga nessa consequência, eles demoraram muito, e quando eles chegarem lá,
eles descobrem que é tarde demais e os escribas foram executados. Eles não vão ficar felizes, vão ter uma perda clara, mas pelo menos a aventura avançou, eles podem ali se vingar dos orcs, e isso é melhor do que simplesmente voltar para a vila e falhar miseravelmente, acabar a aventura. Você também vai ter que improvisar quando seus jogadores tiverem ideias diferentes do que você tinha planejado. Por exemplo, um dos jogadores pode sugerir que os orcs eles vão eventualmente precisar de água. E aí o grupo pode querer simplesmente seguir o leito do rio, ao invés de procurar os rastros dos orcs. Isso coloca você como mestre numa situação que você pode fazer várias coisas. Sim, você vai ter que improvisar, mas olha que legal é se você abraçar a ideia dos seus jogadores. Olha quantas opções você teria nesse caso. Você pode dizer que o acampamento dos orcs está na beirada do rio, eventualmente eles vão chegar lá. Você pode colocar uma patrulha de orcs na beirada do rio, próxima do acampamento. Você pode colocar um sinal, por exemplo, uma fumaça que está subindo no acampamento, e quando os jogadores estão na clareira do rio, eles vão ver essa fumaça. Você pode colocar que um escriba fugiu dos orcs e correu até o rio e vai encontrar com os jogadores. Tudo isso vai fazer o jogo andar, e é uma parada muito legal, é o resultado de você ter escutado seus jogadores, improvisado e seguido na onda deles, abraçado a ideia deles, desde que essa ideia tenha algum sentido. Falando pra caramba, espero que você esteja gostando do vídeo, que o papo esteja sendo útil. Se for, será que você pode deixar um like? Queria muito que essa série se espalhasse pelo YouTube pra gente ter mais e mais pessoas narrando jogos de RPG, e pra isso a sua ajuda é essencial. Não custa nada pra você, vale muito pra mim, deixa esse like. Faltou falar um pouquinho sobre combate. Muita gente adora um bom combate. Você pode apresentar os combates como se fossem mais uma cena do seu jogo, o que eles são, na verdade. Você vai descrever toda a situação, onde os jogadores estão, o que eles estão vendo, o que eles podem interagir. A diferença é que normalmente todas essas coisas serão parte do combate. Inimigos, barreiras, obstáculos, reféns para serem resgatados. Não é porque o combate começou que você vai parar de interpretar os NPCs. Nesse caso, normalmente os inimigos. Eles vão atacar, fugir, se entregar, tentar barganhar. E antes da gente chegar no exemplo, eu queria dizer que não é obrigatório, mas é sempre legal você ter no combate algo além do que a simples pancadaria um no outro. Por exemplo, o ritual que precisa ser parado antes de abrir um portal, ou reféns que podem ser executados. Essas situações adicionam muito aos combates, e é legal de tempos em tempos você ter cenas assim. Vamos para aquele exemplo maroto aqui desse vídeo. Vocês seguem os rastros pela floresta até que começam a ouvir som de tambores. Logo percebem a fumaça de uma grande fogueira que está sendo acesa no centro de uma clareira. Lá vocês podem ver o acampamento dos orcs. 3 deles estão empurrando os escribas para perto da fogueira. 2 orcs tocam os tambores em um ritmo frenético, enquanto um outro, com pinturas tribais pelo corpo, dança em movimentos ritualísticos. Parece que os escribas têm poucos momentos de vida antes de serem queimados vivos. O que vocês vão fazer? Essa descrição deve ser o suficiente para empolgar os aventureiros a entrar num combate. Alguns grupos vão bradar gritos de guerra e partir para cima dos orcs. Outros vão querer se aproximar escondidos. Escute seus jogadores e descreva o resultado das ações e a cena que vai seguir de acordo com elas. Se o combate começar, resolve normalmente. Se não, fica ligado porque os escribas vão ser queimados. Se os jogadores demorarem muito, a consequência é essa. Vá sempre deixando o mundo vivo, a coisa rolando. Imagina que tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Os orcs não vão ficar esperando os jogadores se decidirem. Isso é bom porque adiciona tensão à cena. Falamos de muitos assuntos, hein? Só faltou falar em como encerrar um dia de jogo. Cada grupo tem um tempo de jogo diferente, mas o mestre tem que ficar atento nisso. Depende também se você precisa terminar no mesmo dia. Se é assim, vale a pena você acelerar algumas cenas para chegar lá no seu final, no seu clímax. Se vocês vão jogar mais vezes, dá para seguir tudo na tranquilidade, numa boa, com mais detalhes. E aí você, como mestre, vai decidir um bom momento para poder parar. Famoso cliffhanger. Já parou para pensar nas séries de TV? Como elas terminam o episódio de maneira intrigante, para você morrer de vontade de assistir o episódio seguinte? O mesmo conceito vale aqui pro RPG. E aí o mestre vai avaliar o melhor momento para poder parar o jogo. Se é num cliffhanger desse,
ou em outro momento, se alguém precisa ir embora, se a próxima cena vai demorar muito para ser resolvida e o tempo já estourou, ou se a galera avançar muito, vai chegar num ponto que você não preparou a aventura. Todas essas coisas indicam um bom momento para você parar. E eu diria também que tem uns pontos clássicos para você terminar a sessão de RPG. Pode ser logo antes do combate, assim o próximo jogo já começa ali na ação, na pancadaria. Pode ser também logo depois de um combate. E aí os jogadores iniciam o próximo jogo avaliando as opções, dá tempo de você como mestre preparar bem a aventura daí para frente. Você também pode terminar antes de iniciar uma nova série de cenas importantes dentro do jogo, dando só aquele gostinho inicial do que tá vindo para frente. Por exemplo, à medida que vão descendo a rampa do calabouço, vocês começam a escutar um forte barulho de água corrente. Logo o corredor abre em uma grande caverna, com um largo rio cheio de corredeiras no centro. Atrás dele, diversas passagens escuras avançam pelo complexo de túneis. E é aqui que vamos encerrar o jogo de hoje. Assim fica bem legal de você encerrar, os jogadores sabem que chegaram num ponto importante. E fica o gancho também para eu chamar o próximo vídeo. Assim que ele estiver pronto, ele vai estar desse lado aqui. A gente ainda vai estar nos assuntos gerais da nossa série Narrando como Mestre, para formar essa fundação das suas habilidades como narrador. Nesse vídeo seguinte, a gente vai falar sobre o assunto polêmico de mestre contra jogadores, além de passar umas técnicas de como incentivar a participação dos seus personagens dentro da história do jogo, apresentando para eles um mundo bem vivo. São coisas muito maneiras que você pode curtir, só clicar aqui do lado. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado pela moral. Se puderem transmitir a ideia dessa série, eu agradeço demais. Valeu, galera! Abraço!